Convido vocês para iniciarem agora mais uma jornada de fora para dentro. Nossos encontros quinzenais dessa temporada estão sendo muito produtivos e para entender principalmente a interface da pele, da saúde mental e que arte, né, que é entender isso. A gente trabalha com a arte, né? A arte de cuidar, mas a gente precisa estender a arte como esse agente transformador e como um elemento que constrói também o nosso repertório psíquico. E, para Por isso, isso, temos o prazer de receber um dos maiores atores de teatro musical do Brasil, Thiago Barbosa. Muito bem-vindo. que honra! Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Ai, Muito que bom. feliz. muito Thiago, a feliz. gente se E nós também. conhece, a gente, assim, eu te admiro muito, você sabe disso, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de te ver, eu reafirmo isso. E acho que você ficou, de certa forma, você está registrado já também no imaginário de quem acompanha, principalmente teatro musical, né? Porque você carrega personagens que são muito icônicos na nossa indústria, né? Me fala um pouquinho, como que o teatro musical entrou na sua vida? Como que a arte entrou na sua vida? Uau! Primeiro, deixa eu explicar pra vocês que eu tô de óculos escuros, que eu tô com um probleminha no meu olho. É né? galã mesmo. É estilo. Não vem É de estilo. 9 horas pra gente, não. É galã. E galã fica de óculos escuros aqui. Não, então, meu pai, Jorge Brás da Silva, e minha mãe, Maria da Penha Barbosa, nós fomos criados, eu e meus irmãos, numa favela em São João de Meriti, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, onde vivíamos cercados pela improbabilidade, né? Cercado da injustiça. E eu acho que todas as coisas que a gente olhava ao nosso redor, nada sustentava os nossos sonhos. E que sonhos, né? Quais eram esses sonhos? Na verdade, quase nenhum, né? Porque a escola naquela época, ela não nos depois já formado como pedagogo, fazendo um salto, eu lembro que a minha tese, a minha monografia na época era a escola, se ela não seduz, ela expulsa, né? E ela naquela época não era não fazia parte de um coletivo que nos conseguisse fazer sonhar com dias melhores. O que era dias melhores? Nós escutávamos sobre chegar lá, mas chegar lá pra gente era algo muito longe, que nos fazia desistir na metade desse caminho. O meu pai, ele cantava, meu pai cantava samba desde quando eu era muito moleque. E minha mãe, ela vem do gospel, então minha mãe também cantava em casa. Então a nossa casa, ela era ninada através da música. Eu sempre falo que sou eu e mais 5 irmãos, porque nós fomos criados dentro daquela situação dentro da favela, mas nunca nos faltou nada, mas éramos eu e meu irmão de sangue e mais os nossos primos. Então a nossa casa era uma casa cheia e todos cantávamos. Era impossível sair dentro dessa dinâmica. Até que chegou um dia, meu pai colocou eu e mais os nossos irmãos numa orquestra sinfônica dentro de uma ONG, na favela, para estudarmos música, mas aí era para fazer uma prova para uma orquestra sinfônica que tinha dentro dessa ONG. Fizemos, todos nós passamos, então ali nós já estávamos tocando instrumento. E eu digo para vocês que eu acho que a música, ela salvou a minha vida, assim como salvou os nossos irmãos, porque a grande maioria dos nossos amigos morreram por tráfico, ou vendendo drogas, ou como aviãozinho, morreram dentro daquela circunstância que eu disse para vocês que não ajudava a sustentar a nossa fé sobre o que era chegar lá, né? Até que chegou um momento, eu já na minha adolescência e juventude, que eu queria prestar o Enem e vestibular, eu queria fazer música. Só que aí o meu pai não deixou eu fazer música. E aí meu pai falou assim, eu não quero que você tenha o mesmo futuro que eu tive. Quando eu era criança, eu sempre acordei muito de madrugada.
E teve uma vez que eu acordei de madrugada e eu vi meu pai chorando com um prato dele de comida. E eu fiquei observando aquela cena por um tempo, e aí meu pai me viu e me mandou eu voltar a dormir. Depois daquele momento, não que a gente tivesse passado fome, mas a vida ficou muito ruim pra gente. Né? Eu lembro que por muito tempo a gente comendo cabeça de peixe, eu lembro que por muito tempo chegou um momento de muita escassez, dentro de um lugar que já era com muita escassez. E eu sabia que aquilo ali tinha muito a ver com o trabalho do meu pai, porque o meu pai, ele não sabia escrever, mas ele, com as músicas dele, ele conseguia gravar com um amigo e vender as músicas dele. E foi um período muito doloroso pra gente. Mesmo sendo criança, foi tão forte aquilo que até hoje eu me recordo com muita clareza. E quando eu ouvi meu pai falando sobre aquilo, eu tinha duas opções na minha vida. Obedecer, né, o meu pai, porque eu estava debaixo da autoridade dele, dentro da casa dele. Ou como um adolescente reclamar e bater o pé e dizer que eu queria fazer música ou medicina, que era o sonho da minha vida, era o lá. Até que eu decidi obedecer o meu pai, fui fazer um outro caminho, fui fazer o caminho da pedagogia, fiz prova para medicina, tomei bola, fui fazer pedagogia e foi um momento onde eu aprendi, sem querer, o plano B da vida. E eu não sabia que meu pai estava me ensinando uma das histórias mais lindas de resiliência da vida, que nós sempre temos que ter o plano B. Eu acho que meu pai sempre soube que eu ia parar na música, mas ele, sábio, como sempre foi, meu pai herói, ele sempre me ensinou que iria existir tempos difíceis e que você precisava estar guardado e protegido através do seu plano B. E foi assim que eu cheguei numa comunidade, que já estava trabalhando como pedagogo. Eu sempre, meu lugar de trabalho sempre foi dentro de ONG, sempre foi dentro das favelas, porque eu nasci ali. Quando eu era mais novinho, nos meus 7 anos, eu lembro que eu estava assistindo o filme Macaulay Culkin, Esqueceram-se de Mim, e aí eu vi aquela bochecha rosada do Macaulay Culkin. Eu já não sabia que eu era uma criança viada, né? Mas eu achava lindo aquilo ali. Achava linda aquela bochecha branca, rosada, natalina. E aí eu peguei uma esponja e comecei a passar na minha bochecha para ver se minha bochecha ia ficar vermelhinha. E aí eu encontro minha mãe vindo na minha direção, igual uma leoa, me pega e me coloca na parede. Ela fala assim: a sua cor, Tiaguinho, é linda. Você é lindo. E você tem um poder que Deus te deu através da sua cor muito bonito. Nenhuma criança da tua escola vai perceber que você vai ficar com vergonha, porque você não vai ficar vermelho. O sol, ele não vai castigar a tua pele. O seu nariz é lindo, a sua boca é linda e você é lindo do jeitinho que você é. E eu sabia que aquelas crianças daquela realidade precisavam ouvir isso, ainda que não fosse pelos pais, pelas mães de um educador. E eu olhava para a televisão, tentava achar então uma referência, eu nunca vi aquela referência. Até que eu comecei a trabalhar em escola, foi uma reviravolta na minha vida, através do dinheiro da escola, caí dentro da fonoaudiologia e aí um precipício aconteceu. Eu me descobri gay. E aí foi um rompimento e foi, acho que, algo o mais decisivo da história da minha vida, que foi ser verdadeiro comigo mesmo, além de ser verdadeiro com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu era casado com mulher, a Ju hoje é minha melhor amiga. E aquela ali foi mais uma lição que eu recebi na vida, porque
Na época, quando eu trabalhava já como fonoaudiólogo, eu estava já quase me formando, dando curso, falando, sabe, trabalhando com cantores, com atores, sabe, sobre o seu aparelho fonador, era o mais próximo que eu tinha do palco. Estava com dinheiro, caramba, era o garoto da favela que já estava vendo um lá, do chegar lá. E aí, eu trabalhava na igreja, daqui a pouco, quando eu me assumi, eu perdi tudo. Todos os meus amigos, todos os meus colegas, e vivi numa situação assim totalmente deplorável, mais uma vez, pela minha decisão e pela minha escolha de ser verdadeiro comigo mesmo. Até que um amigo me encontra na rua, me leva na casa dele e fala assim: viado, vamos numa balada. Se apruma, viado. Reage. E aí, amigo, eu fui parar nessa balada, tô eu dançando com o meu jeitinho desengonçado e passa um jovem e fala assim pra mim: nossa, você não tem nada a ver com esse lugar aqui, eu vou te levar pra minha casa, vambora, vambora. Sabe quem é esse homem? Não. Foi o cara que me deu R$150 pra fazer o teste do Rei Leão, que mudou a história da minha vida. Caramba, eu não sabia. Quase ninguém sabe, eu esperei por muito tempo pra poder falar sobre essa história. Obrigado. Que legal. Isso tudo faz 10 anos. Há 12 anos atrás eu estava lutando para ser alguém. Mas não é ser alguém de o lar, mas ser alguém para minha família, ser alguém para o meu pai, ser alguém que ele pudesse ver muito mais além do que ser homossexual, do que ser gay. Eu lembro que... E aí eu fui e fiz o teste do Rei Leão com mais de 6 mil jovens e assim, com uma sede nos olhos de chegar lá, com muita vontade de mudar a história da minha vida, com muita vontade de transformar a casa dos meus pais. Minha mãe era vendedora de pipa e bala, como eu falei no início. E eu via todos aqueles jovens brancos ali fazendo aquele teste do Rei Leão. E eu tinha uma pulsação diferente dentro da minha garganta. Até que um dos americanos, né, nessa época eu não falava inglês, eu fui fazer dos últimos... Meus testes do Rei Leão durou 1 ano fazendo teste. As pessoas pensam que foram 3 testes e já saí como Simba. E aí, num desses primeiros testes, eu estava de dread, mas grandão, meu próprio cabelo. E aí eu comecei a cantar a música do Simba. Era uma bancada toda da Broadway, 16 americanos, lá no Teatro Renault, que antes era Teatro Abril. E aí esse americano foi... Aí eu terminei de cantar e ele falou assim: repete. Um determinado período, parte da música. Eu repeti. Ele, por favor, repete mais uma vez. Aí a menina traduziu: por favor, repete mais uma vez. E daqui a pouco ele repete mais uma vez. Aí dentro da minha cabeça estava assim: esse homem está tentando achar alguma coisa dentro de mim que não existe. E aí ele saiu da banca, veio assim pro meu lado, aí ele trouxe a tradutora e ele falou assim: olha para esse teatro, pensa agora que o teu pai e a tua mãe estão lá na última cadeira. Eu quero que a tua voz chegue neles. E esse homem não sabia onde ele estava tocando. Meu pai não falava comigo nessa época, por ter me assumido. A minha mãe falava pouquíssimo comigo. E aí eu cantei: sei que o sol vai brilhar, oh, o sol vai nascer, o sol vai nascer. E aí ele saiu, ficou um silêncio, ele pegou a mão da tradutora, me levou para a coxia, e aí esse homem ficou me olhando, aí ele falava assim, traduz para ele: eu não sei quem você é, eu não sei de onde você vem, eu trabalho para a Disney há 18 anos, eu nunca vi ninguém cantando como você canta. Se por algum acaso você não passar por esse teste no Brasil, eu quero você trabalhando comigo fora do Brasil. Você estaria disposto a cortar o seu cabelo? Eu olhei para a tradutora e falei assim, eu disse para ele que eu corto até a orelha. E aí, cara, começou essa maratona maluca da vida. E aí foi quando eu fiz todos os testes, liguei para minha mãe, e eu falei assim, mãe, tô na final do Rei Leão. Minha mãe não sabia o que era Rei Leão.
Liguei pros meus amigos da favela, meus amigos, Pretinho, ele tá querendo teu corpo, bicho. E não, isso não acontece, não. E aí é onde eu também tirei outra coisa muito importante na minha vida, que os seus sonhos são os seus sonhos. E de mais ninguém. Quem tem que lutar por ele é você. Quem tem que regar a ele através do seu choro é você. Quem tem que orar por ele é você. E quem tem que acreditar nos seus sonhos é você. Que relato. Eita, rapaz, eu tô eu assim, já ó. comecei arrebatado aqui. Mas você sabe que você falando, né? Parece sutil, parece quando você conta a sua verdade pra você, né? Quando você olha pra sua existência e se enxerga, né? Acho que se enxergar ali naquele reconhecimento com a sua mãe como uma criança preta, né? Tipo, olha, você é isso aqui. Mas depois, quando você se enxerga como um homem gay, aí já não tem mais por que mentir, né? Não tem. Aí a música vem e te captura, a arte vem e te captura. Ó, você venceu as suas verdades aqui, então não negocia mais ela. É inegociável. E vamos. Ai, gente, agora E eu vou ficar eu achei com o nariz interessante. escorrendo. Eu achei interessante que você traz essa cena, né, de que a sua mãe chegou, quando você fala do Macaulay Culkin, que você admirava aquela bochecha rosada, e ela chega pra você e fala: mas você não vai passar vergonha, porque, né, ela te dá uma potência através da cor da sua pele, mas aí depois, quando você assume a sexualidade, essa potência, ela não foi dada. Sabe o que acontece? Eu já não busco mais o lá, porque eu acho que o lá tá em vários lugares, né? O lá, chegar lá, que é algo que maltrata muitos seres humanos. E ainda mais os meus periféricos. A gente vem nessa violência todos os dias. Sim. Eu passo por essa violência todos os dias, ainda que os meus possam pensar que eu cheguei lá. Uhum. Essa autoafirmação de você todos os dias olhar no espelho, olhar a sua pele, olhar o seu nariz, olhar o ressecamento da sua boca e olhar e dizer assim: você é belo, você é lindo do jeito que você é. Ainda que uma sociedade, né, ainda que dentro da nossa casta gay, a gente sabe que a gente vive vários pequenos nichos de padrões, né? E que você faz parte de um padrão que é um padrão meio... É quase lá. É quase lá. Você, negro gay, você tem que ser o ativo, você tem que ser pausudo, você tem que ser forte, você tem que falar grosso, você tem que ter essa postura heteronormativa, você precisa ser... Se você usa um cabelão como esse, meu amor, vai entrar numa balada assim, você tem certeza que os caras não vão te olhar. Você tem a mais absoluta certeza de que isso assusta. De você ter a certeza de quem você é, de onde você veio, para onde você vai, ter isso claramente na tua cabeça, saber que quem se agrega à tua viagem, que seja bem-vindo, né? Isso assusta. Hoje eu me sinto muito com essa responsabilidade, com esse legado na mão, de falar e de estender essa fala dentro do meu mercado. Né? Hoje, graças a Deus, nacionalmente e internacionalmente, eu sei que eu sou uma figura de destaque dentro do meu nicho de trabalho. E sempre sou o único. Uhum. O único preto a fazer. O cara que foi o melhor Simba do mundo. O cara que foi o primeiro príncipe de Cinderela mundial. O cara que foi o primeiro fieiro negro daqui do Brasil. O cara que foi a Lola da Espanha, que competiu com Antônio Bandeiras, que o rei da Espanha queria saber quem era. Isso é incrível, mas por trás disso também existe uma luta muito grande. Graças a Deus é uma luta que, desculpa o termo, mas é uma porradaria diária que eu sei que muitas vezes eu não saio vencedor dela, porque eu chego em casa, choro pra caramba e digo assim, caramba, por que eu não tive a resposta X para dar? E me silenciei. Porque eu sei que o meu silêncio mata mais de 1000 que estão vindo atrás de mim.
Eu sei que o meu posicionamento social, a maneira com que eu me visto, ela fala muito para os meus jovens e adolescentes e esses meninos que estão estudando teatro musical e veem que não existe esse lugar do negro protagonista. Uhum. E ainda sendo negro protagonista, eu não posso esquecer do meu coletivo. Eu não posso trabalhar num lugar onde que as condições sejam boas somente para mim. Eu não posso trabalhar num lugar onde que eu vejo que eu sou negro protagonista, eu tenho um colega que é bailarino, eu não preciso cortar o meu cabelo, mas o meu colega tem que cortar. E eu coloquei um dread no meu cabelo e tem muita gente que fala assim, nossa, você é muito vaidoso, né, preto? Nossa, tá lindo com esse dread. Não sabe o social que foi colocar esse cabelo, que foi dizer assim, cara, dizer, olhar para mim e pensar que eu não sou negro dentro da minha negritude, do meu nariz, da minha boca, do ressecar da minha boca, da minha pele, do traço dos meus olhos e do meu cabelo, e não dizer que eu sou negro, então peraí, que eu agora vou ser um pouco mais negro, vou colocar agora um dread. Agora você tem que olhar para mim, eu vou dizer assim para você que eu não vou cortar esse cabelo. Porque a gente vive num Brasil, a gente não tá num país ibérico. Eu venho de um país ibérico, eu trabalho num país ibérico. Num país que sempre me chamam para poder trabalhar, mas não estão nem aí pelo meu cabelo. Aí eu chego no Brasil, eu tenho que cortar o meu cabelo. Eu chego no meu país, eu tenho que ser o mais branco possível. Eu chego no meu país e assim, não, claro que a gente aceita os negros trabalhando com a gente. É claro que a gente aceita. É claro que a gente aceita. Vai colocar uma peruca de que cor para você? Uma peruca branca e lisa. Não, gente. Complicado isso. É bem difícil. Você, quando disse de contar para os seus amigos, né? E aí você... também nessa construção dos estereótipos no mundo gay, é difícil não pensar nessa objetificação dos corpos dos homens pretos, né? Da mesma forma que existe, né, a construção de uma negritude na mulher que é fácil ficar sozinha, existe esse lugar de homens pretos que precisam sempre reproduzir um imaginário que é fetichizado Uma num estética. ideal da branquidade. Então é muito cruel a gente perceber que isso fecha portas e que isso ainda, quando você abre uma porta, ainda vai ser lançado isso. Não, ele quis seu corpo. Será que você conseguiu isso por seu mérito mesmo? Ou É sempre questionado. o que você fez para conseguir esse papel, hein? Será que não teve ali um... Amigo, sempre será questionado, tanto aqui ou fora do Brasil. Sempre vai ser, porque as pessoas esquecem ou as pessoas pensam que a nossa luta e a nossa história foi simplesmente escrita num livro, mas que não foi vivida. Uhum. Foi vivida e teve muita gente que morreu para que hoje eu pudesse ter esse cabelo que eu tenho. Ontem eu fui assistir o espetáculo Martin Luther King e aí eles retratam a história daquela mulher que entrou dentro daquele... que era exatamente assim, né? Entravam os brancos, depois entravam os negros para dentro do ônibus, depois que todos os brancos sentavam, os negros poderiam, de repente, sentar. Todo mundo dentro da mesma logística social de vida. Todo mundo vai trabalhar, todo mundo se cansa com a sua labuta diária e aquele povo também cansado. E essa mulher ficou sentada, ela não quis levantar, ela estava cansada. E aí para um homem e fala assim, uma negra não quer se levantar e eu quero muito sentar. E ela olha e fala assim, mas eu estou cansada, meu pé está cansado. Eu trabalhei muito hoje, eu preciso ficar sentado um pouco. Não, o negro aqui não senta. O negro aqui é de pé. E lá no fundão, ela diz, eu não vou me levantar. Aqui eu fico. E aí chega a polícia, prende essa mulher e todos os negros começam a fazer uma revolução. Aí chega Martin Luther King, que começa a fazer uma revolução também, e ele diz assim, não vamos entrar na violência. Se baterem na tua cara, vire a outra. Não vamos fazer a violência pela violência. Ah, mas Malcolm X está dizendo que a gente tem que revidar, porque senão muitos de nós vamos morrer. Ah, porque James Baldwin está dizendo isso. Nós não vamos entrar na violência com eles. Nós queremos os mesmos direitos. E hoje, por exemplo, a gente vê a galera que entra dentro do ônibus, negros e brancos, e não sabe que luta foi para uma preta estar sentada. Bicho, isso não tem 100 anos. Isso não tem 200 anos. E as pessoas esquecem disso. E as pessoas, hoje, quando você vai bater um papo com outro branco, fala assim, nossa, cheio de mimimi. Cheio de mimimi não. Se você for olhar para a tua mãe pode te contar muito bem sobre essa história. É uma história viva. Até hoje. Ontem eu fui numa padoca.
comprar, tomar um cafezinho, e aí tava o meu vizinho, um homem branco, e aí ele tava passando, foi pegar alguma coisa, e aí daqui a pouco tinha uma senhora branca atrás, e eu falei assim, ô senhora, a gente passou na tua frente, né? Aí ela olhou pra mim, passou, não tá me vendo não? Aí ele que tava na frente, ele falou assim, ai, a senhora tava aqui, ela, ô meu filho, pode ficar. Você falou de uma coisa que eu achei interessante, né? Que eu lembrei de um livro que eu comecei a ler, não terminei ainda, que é o Peles Negras, Máscaras Brancas. Frantz Fanon. Que foi um processo para você assumir as suas características da sua negritude, cabelo, tudo. E eu vejo que, na verdade, quando a gente fala em mercado de trabalho, as tais máscaras brancas são essas características brancas que muitas vezes as pessoas negras querem assumir para então ter uma oportunidade Não é nem de questão de inserção. querer, né? Elas se veem Sim, forçadas, elas se veem forçadas por a assumir. uma questão estrutural. Hoje, a sua estética já tem uma outra comunicação. Como foi esse processo para você? Foi vir para o Brasil. Aham. Vir para o Brasil. Nunca imaginava ver tanta violência. E mais uma vez eu digo, ver, porque essa violência nunca era comigo. Mas ver os meus amigos para determinado papel ter que... As pessoas não têm ideia do que é um cabelo afro. Uhum. As pessoas não têm ideia. As pessoas não têm ideia de quanta dor existe naquele cabelo. Quanta dor mesmo, do pentear. Hoje a gente tem vários produtinhos que nos ajudam pra caramba, mas quanta dor carrega esse cabelo? Desde criança eu vi falar, pretinho do cabelo duro, nega do cabelo duro, cabelo de bombril, cabelo ruim, que não sei o quê. Então a gente sempre foi forçado aqui a cortar o cabelo. Cortar o cabelo era sinônimo de limpeza. Cortar o cabelo era sinônimo de poder entrar dentro da sala de aula e ter paz. Cortar o cabelo era estar inserido dentro de uma sociedade e passar desapercebido. Uhum. Ter o primeiro emprego. Você precisa estar com aparência de limpo, meu filho. Quantas vezes eu não ouvi isso da minha mãe? E aí passa-se os anos, eu já tenho 39 anos, a gente escuta isso o tempo todo. Ou às vezes está escrito lá na entrelinha. E dentro de um mercado que ele serve mais, ele é o mercado que te faz pensar, que te faz sonhar, é um mercado que ele vai mexer nas suas entranhas, que ele vai te trazer o questionamento social, mas esse cara que leva o questionamento social é o cara que impõe outro tipo de realidade de um pensamento social, que é um pensamento branco, ibérico, dentro de um país preto. Uhum. Dentro de um país que nós somos mais de 60% da população preta, mista, parda. Gente, não é possível. E aí eu venho de um processo que foi assim, que foi estranho, onde que toda uma geração se levantou quando fui fazer o Clube da Esquina. Apenas um? Por que apenas um preto? 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 Até que teve um momento que eu falei assim, gente, eu estou sendo atacado na minha rede social por ter apenas eu aqui trabalhando. E eu tinha acabado de cair de paraquedas nesse Brasil. Pra você ter uma ideia que eu caí de paraquedas terminei de fazer Kinky Boots no dia 12 de junho, peguei um voo no dia 13, dia 14, estava lendo o Milton Nascimento na sala de Denis Carvalho. Eu literalmente não tive tempo de folga. E daqui a pouco termino esse trabalho, inicio um outro trabalho que também tem desdobramento racial, perceptivo. Daqui a pouco caio dentro de outro que também tem atravessamento racial. Aí entro no The Boys in the Band, onde eu sou o único negro dentro de um grupo de 8 homens brancos falando sobre o que era ser gay na década de 60. Uhum. E ali, para mim, foi um basta. Um basta. Dizer assim, chega, eu não compactuo com esse tipo de revisão histórica. E aí eu lembro que fizemos a nossa primeira leitura, estávamos sentados na sala e aí a produtora não estava, a Zusa, que graças a Deus é um ser que veio para poder transformar muita coisa dentro dessa área de produção cultural. E aí dentro da leitura do Bernardo, meu personagem, ele dizia assim, ele é um cara muito mudo,
dentro da obra, diferente de tudo que eu fiz até aqui, sempre fui protagonista, sempre fui protagonista. E aí eu aceitei fazer essa obra, e aí daqui a pouco quando o Bernard fala, aí tem um cara que fala assim, a Mucama agora vai falar, é? Ah, pronto, o preto fala. E aí tem uma hora que o Bernard vai falar alguma coisa, aí ele fala assim, um menino fala assim, por que você deixa ele falar assim com você, Bernard? Aí o Bernard fala assim, o que estava escrito na obra, tá? O texto. O texto traduzido original. O original, o que tem por aí pela mídia. O Bernard fala assim, eu deixo com que ele me trate como escravo para que ele possa se sentir um pouco melhor daquilo que eu me sinto. Porque eu vim ao mundo, eu tive o azar de vir ao mundo com essa cor. E por isso eu deixo ele me tratar assim. Aí eu li isso. Falei assim, meninos, desculpa, diretor, desculpa, eu acho que eu não tô lendo bem. Será que eu poderia ler mais uma vez, pausadamente? Posso, meninos? Eu deixo ele me tratar como escravo para que ele possa se sentir um pouco melhor daquilo que eu me sinto. Porque eu tive o azar de vir nessa vida como negro. E por isso deixo ele me tratar assim. Desculpa, pode seguir a leitura. E aí terminamos a leitura e tal, não sei o quê, várias violências. E aí daqui a pouco quando terminou, aí a galera entrou num debate. Porque o texto é lindo, fala sobre amor, o texto fala sobre não sei o quê, o texto fala sobre não sei o que lá. E eu aqui parado, aqui ouvindo, vendo. E aí, Thiago, o que você achou? Eu falei assim, nossa, eu tô esperando há 17 minutos vocês terem um posicionamento social sobre que violência é essa dentro desse texto. Você está vendo como é que a gente está aqui reproduzindo a nossa própria sociedade? Que vocês, seres brancos, homens brancos, vocês não percebem as pequenas violências que vocês fazem todos os dias, acham que nós temos que nos acostumar com isso, ou nos acostumar com uma história mal contada e dizer que está tudo bem. Não está tudo bem, meninos. Nem no teatro, nem na vida, nem na história, nem no cinema, não está tudo bem. Nós estamos aqui, nós estamos querendo contar uma nova história. Nós estamos nos levantando para contar uma nova história. Porque se você for pegar a década de 60 e dizer que em 1960 era aquilo ali dentro daquele texto, vou dizer assim, você vai ter que ler um pouquinho mais para poder conversar comigo. Porque eu sou muito bem letrado. Em 1960 nós tínhamos aí James Baldwin, nós tínhamos Malcolm X, nós tínhamos Martin Luther King, nós tínhamos o movimento Panteras Negras, nós tínhamos o movimento das mulheres que estavam em abolição naquele período ali também, para poder dizer que um homem preto vai deixar ser chamado de escravo ou de mucamo e tá tudo bem. Não tá tudo bem, gente. E por que eu vou ter que reproduzir isso dentro do teatro? Em 2023. Em 2023, você acha que eu vou fazer esse desserviço social e dizer que essa escrita de um homem branco que não tem o menor esforço de olhar, de estourar a sua bola e ver que ele não vive numa sociedade branca, que ele vive também dentro de outras coisas que estão acontecendo, e dizer que aquilo ali era a grande verdade da época? Porque não é a grande verdade da época. E eu não vou reproduzir isso. Eu deixei de pegar um trabalho incrível na Alemanha como protagonista, dizendo, eu não vou. Eu não vou porque aqui é o meu país. Imagina, dentro do meu país, eu vou deixar essa história ser contada? Claro que não, eu poderia ter uma fala, mas aqui eu fico. Aqui eu não saio, igual aquela mulher de lá dentro daquele ônibus. Eu não vou me levantar. Eu fico aqui marcando o meu lugar e vou dizer que essa história tem que ser reescrita. Porque outros jovens e adolescentes, quando entrarem dentro daquele teatro, precisam se ver representados, já que aquele homem ele não está lutando dentro desse espetáculo sobre ser gay ou não ser gay, ele luta pela sobrevivência dele. Aí eu falei assim, eu liguei para a produtora, eu falei assim, cara, duas possibilidades. Ou eu saio desse projeto nesse exato momento, ou a gente reconta essa história. Isso que você tocou é muito legal, porque eu lembrei do musical lá da Broadway, que a gente viu, que é o Once Upon One More Time, que reconta a história dos contos de fada com uma atualização. Eu acho que é isso que você está pensando, né? Nessa questão da atualizar e recontar a história para aí sim ela se tornar viável nos dias de hoje. Sabe o que acontece? Eu acho que não é o atualizar uma história, não. Eu acho que a gente precisa rasgar os nossos olhos e abrir
essa glândula e olhar e ver que vocês, homens brancos, vocês não estão sozinhos. Uhum. Quem construiu esse Brasil fomos nós, através de muito sangue. Exato. Que música que veio aqui para esse tal desse Brasil? Quem é que estava dentro desse navio negreiro que morreram? Gente pra caramba. De onde que saiu? Ah, porque falam aí que essa história de trancinha só pode ter em cabelo preto, porque não pode ter em cabelo branco, porque não pode não sei o quê. Você já parou para estudar o que aquilo ali significa ou é simplesmente uma moda? É sobre isso que nós estamos falando. Porque aquilo ali pra gente tem algo muito importante, é que isso ali é um mapa. É um mapa. São diferentes tipos de mapas que foram desenhados na cabeça de outros escravos para achar o lugar de fuga. E as pessoas não sabem o que é e sai colocando na cabeça. Você coloca um peru na cara e achar que tá legal. Não é assim, gente. De repente seja legal, mas não é assim. Vocês estão pegando uma história de um povo sem saber o que é e colocando como se fosse no valor de cabeça de peixe. E é interessante, né, pegando no musical atual, o quanto que cria-se esse afeto até para falar da homossexualidade, mas cria-se um afeto, um acolhimento maior quando não se cria interseção com a racialidade. E aí torna-se bonito, emociona, né? Igual teve o Tom na Fazenda, sai todo mundo emocionado, porque tá ali um monte de homens gays brancos que contam histórias de como eles vão se tornando. Nós mesmos, nós somos esse recorte, né? Que quando a nossa relação ela aparece, ela é celebrada. Ela é celebrada, ela emociona, ela é contada como exemplo, mas quando você cruza, né, com outras interseções, então a gente não vai mexer, né? Então vamos não, porque aí ninguém percebeu que teve uma fala racista no meio da leitura, mas você percebeu, você estava ali. Ainda precisa ter uma pessoa incomodada diretamente, e aí quando essa pessoa ainda fala, pesou o ambiente, né? Ninguém... Mas sabe o que é o mais louco? O mais louco é assim, não adianta somente ser uma pessoa que entende aquele atravessamento, que sente que vai falar e vai ter o incômodo. Tem que ser uma pessoa politicamente falando muito bem embasada, tem que ser alguém que já esteja lá, naquele lugar que a gente começou a falar, para que possa entender e falar assim, Thiago tá falando. Posso ser ouvido. Opa, posso ser ouvido. Porque muitos dos meus gostariam muito de falar, mas se falar vai perder o emprego. Entende? Muitos gostariam de dizer assim, caramba, mas essa peruca aqui pra mim não tem nada a ver. Mas se falar vai perder o emprego, então por que falar? Fica Graças a Deus, muito grande. exato, graças a Deus, assim, eu tenho muitas produtoras que gostam do meu trabalho, sabem quem eu sou, sabem do que eu entrego todos os dias no palco, então eu nunca tive nenhum problema com uma produção, mas a partir do momento onde que esse cara que nunca teve problema e que resolve dizer assim, ó, amigos, vamos abrir um pouco mais esse nosso paralelo aqui? Vamos olhar o que acontece agora desse lado de cá e parar de olhar somente aqui, sabe? Ampliar um pouco mais, amplificar um pouco mais. A gente não tá achando... Eu lembro na minha época, como Simba no Rei Leão, falavam assim, Titi, a gente não tá encontrando Simbinha preto. E aí o meu diretor baiano falou assim, gente, vamos encontrar onde que o Thiago veio. De onde o Thiago veio? Da favela. Vamos fazer uma audição lá. A gente não tá encontrando, né? A gente não tá encontrando. Não existiu buscativa. Mas isso acontece sempre dentro desse mercado. Mas não estão preparados, então faça. Lá na Espanha... Isso que eu queria te perguntar. Qual que é a diferença, assim, que você percebe dessa vivência sua de anos trabalhando na Espanha e trazendo para esse contexto, esse paralelo aqui no Brasil? O racismo lá e o racismo aqui. E o trabalho também, as oportunidades, não apenas o... Desculpa, mas pode continuar. Não, vamos entrar aí. O racismo lá existe e é velado. Existe. Teve uma vez eu estava com meu amor, né? E aí era muito cedinho. E eu bocejei na rua. E aí passou uma mulher e falou assim, em português, seu negro de merda, você não sabe que não pode bocejar na rua? Nossa.
Aí eu olhei pra ele e falei assim, meu amor, ¿has escuchado isso? Ela me chamou de negro de merda. Claro, você bocejou na rua, não pode bocejar. Eu falei assim, não, calma. Ela acabou de me chamar de negro de merda. Você tá bocejando, não pode bocejar na rua. E ali foi onde eu entendi assim, eita, Ele não Thiago, catou não. a... Porque também dentro daquele lugar eu era o único, não se justifica e nunca será justificável, mas eu era o único preto daquele lugar. Eu lembro que os meus sobrinhos, quando eles subiram na minha carcunda, ele ficou olhando meu cabelo, pegando assim no meu cabelo, porque ele não tinha contato com criança preta. Passando para dentro da realidade do teatro musical espanhol, hoje existe um turbilhão, uma efervescência, né? É diferente de se trabalhar fora, porque lá, por exemplo, no Rei Leão, nós fazíamos 9 shows por semana, né? De terça a domingo, só tínhamos folga na segunda-feira. E diferente também do Brasil, de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses, passamos por teste. Ou seja, não é você que vai passar, você vai passar o teste psicológico, mental. Mas existirão pessoas no mundo inteiro fazendo prova, teste para a tua vaga de trabalho. Então, se você é Simba protagonista, vai estar fazendo gente da República Dominicana, os asiáticos, enfim, para o teu trabalho. Então, você tem que ser muito bom para sustentar aquilo ali durante um contrato muito longo. Hoje existe muitos mais negros trabalhando dentro da indústria, porque o Rei Leão lá propiciou isso, né? Trouxe mais nigeriano, trouxeram mais cubanos, dominicanos, para poder trabalhar. O que não significa que não exista racismo. Tá ali, tá velado, tem emprego para todo mundo, mas tá velado. Por muito tempo, eu lembro que eu era chamado como el chico de color. E ali eu entendia do tipo, eu tinha meu cabelinho cortadinho, quadradinho, década de 70, vivendo aquela realidade, e quando eu olhei aquele mercado, eu falei assim, cara, para eu conquistar esse mercado, eu vou ter que dar tipo 20 voltas. Então vamos lá, vamos enumerar todas essas voltas. Preciso estar o mais gato possível, preciso estar com meu cabelo sempre cortado, preciso aprender a língua desse povo o mais rápido possível, preciso dançar, ser o melhor bailarino para poder estar no topo, para poder chegar lá. Mas para você fazer isso é de uma violência também gigantesca, né? Porque só tenho um dia de folga, eu não tinha amigos nenhum. Né? Meus amigos eram jogadores de futebol que me chamavam para poder jogar PlayStation ou fazer um churrasco, Marcelo, que era do Real Madrid, para poder me tirar um pouco daquela bola. Que a família do Marcelo foi a minha família por muito tempo na Espanha. Vinícius Júnior, os meninos ali que me abraçaram pra caramba. Mas essa curva para você chegar lá é de uma violência também muito grande, e aí você se torna o protagonista do Rei Leão. Você chegava na Espanha, tinha uma foto minha no aeroporto, você chegava na cidade de Madrid, umas fotos minhas de Lola, fotos minhas em outdoor, de LED, e era um lá que só eu sabia qual era o preço desse lá para poder chegar. E como um homem preto. E eu não sabia o que estavam falando de mim aqui no Brasil. Porque eu não tinha mais esse encantado, esse lúdico de pensar assim, cara, eu espero que estejam falando que eu venci como homem preto e contando essa história dentro de outros lugares, resgatando gente. Porque não é para vangloriar, é para resgatar. Acontece mesmo, né? Porque acontece mesmo. Por que eu sempre vou bater na tecla de que eu venho de uma favela, de que eu tive muitos amigos que morreram no tráfico, porque foi muito difícil, porque que eu passei essa esponja A gente não sabe quem está ouvindo a gente. A gente não sabe quem está nesse momento, de repente, com o seu celularzinho, que tem já não sei quanto tempo que alguém deu, que ele está vendo esse podcast, está ouvindo esse podcast e está pensando em um dia chegar lá. Ou tentando ninar os sonhos dele através de seja lá o quê, lavando aquela panela, trabalhando na cozinha, seja lá como, trabalhando no trânsito, como minha mãe trabalhava, vendendo bala. Mas é dizer que é possível sim, os sonhos jamais
envelhece, você precisa correr atrás sim. Não existe esse lance de equiparar, de que é um merecimento. Não existe merecimento, porque quando eu pensava em chegar lá, esse lá vocês dois já tinham chegado já há muito tempo. E aí o que eu vou fazer para poder chegar nesse lá que vocês já viveram desde a infância? É verdade. Que lá é esse tão desigual? É verdade. E é interessante, pensando nesse lugar, né, do chegar lá mesmo, mas pensando no seu trabalho como ator, mesmo assim, né? Mesmo tendo chegado nesse lugar onde você já esteve nos outdoors, você já esteve nos aeroportos, eu já assisti suas peças e é isso, né? Como é perceber que nesse contexto ainda vai ter alguém que, ok, tem todas as, mas que sai de um programa de TV e vai direto para um papel na novela das 8, ou então porque tem 1 milhão de seguidores, ou tem 10 milhões de seguidores. Por que isso? O É que que vai movendo essa massa que, ainda que você tenha chegado lá, Não parece bastou. que ainda existe um lá que é retirado? O palco, ele é muito sábio, né? O palco, ele evidencia o trigo do joio. O palco, ele evidencia. O palco, ele tá ali e ele é o mais do mais sagrado. Então, quando você está ali simplesmente pelo número do seu like, o palco, ele vai te evidenciar. Não adianta. É a lei divina do palco. É muito triste. É muito triste. É muito triste porque, primeiro, que a nossa profissão é uma profissão que nos convida a voltar para o zero o tempo todo. Desistir. Segundo, que essa é a profissão que a gente mais escuta não. Não, porque você tá tão gordinho. Então, é porque esse personagem, que é de 1800 e era branco. Então a gente não vai mudar a história. Muitas vezes um personagem Tá bom? que nem é real, né? Às vezes é uma Opa! fantasia. Eu vou dizer pra você a minha história com o Wicked no início, na primeira temporada. Eu querendo fazer o teste queria muito fazer o teste pro Wicked. Queria muito fazer o teste pro Wicked. E não por ser Wicked. Eu sempre falo no meu Instagram assim, as pessoas perguntam: Thiago, qual é o musical que você adoraria fazer? Eu falo: musical Contas Pagas. Né? Paga a minha conta, vou conseguir viver decentemente, então é esse que eu quero. Mas eu queria também muito fazer o Wicked, porque era um clássico. E queria fazer o Fiero, né? E aí um colega meu falou assim: Titi, não faz teste pro Fiero, porque não tem Fiero preto. Cara, não. Eles não vão colocar, amigo. E aí na época eu fiquei assim, ainda parei pra pensar. Naquela época ainda não tinha um Fiero Negro na Broadway. E eu falei assim: mas amigo, você canta, eu canto mais que você. Você dança, eu danço. Você atua, eu atuo também. O que nos divide? Ele era o Fiero? Personagem. Não. Estávamos fazendo. Íamos fazer o teste. Para um personagem que fala de uma história de uma mulher que é verde. Não entendi. Quando me veio a oportunidade de fazer o Fiero, eu sei que parecia exatamente, eu estava saindo do clube da esquina, do espetáculo, por uma reunião, e aí parecia literalmente o universo falando assim: filhão, você lembra do Fiero? Que, né? Tá aqui, ó. Seu. É seu. Chegou. Vai lá e agora fala com essa juventude, com esses adolescentes que não se veem como príncipes. É sobre isso, porque se não é sobre isso, a gente está aqui nessa vida em vão. Por causa da roupa, por causa do like, por causa de não sei o quê, por causa de alguém que pegou. Gente, se pegar o trabalho, Deus abençoe, mas tem que ter um porquê. Porque nessa vida a gente não leva nada, a gente deixa coisas. Eu quero deixar um legado para o meu sobrinho, para que ele possa olhar para a vida e dizer assim: quero ser costureiro, quero ser designer, quero ser ator, quero ser dentista. Você vai ser o que você quiser ser. E ninguém nunca vai poder dizer que você não pode ser pela cor da tua pele. É sobre isso que a gente está lutando. Sobre dias maravilhosos, sobre dias melhores.
igualitário, onde que a minha oportunidade seja a mesma que a tua, que o lá que você chegou, eu também cheguei lá, e todos nós estamos chegando lá, e é isso aí, vamos estudar. Eu lembro, só para de repente finalizar, meu pai, na época, ele pintor de parede, trabalhava pra caramba, e aí sempre estudávamos em escola pública, e aí um amigo do meu pai deu pra gente uma bolsa para poder estudar num colégio oficiais da Marinha. E aí, para ir para essa escola, nós tínhamos que acordar às 4h50 da manhã, estudávamos em escola pública, pegávamos 3 ônibus, mais 2 ônibus, mais um metrô e mais um ônibus, chegávamos na escola morrendo de sono, e quando chegávamos, sentávamos lá e víamos a explicação do professor ou o conteúdo, eu lembro que eu olhava para meus irmãos e a gente começava a rir, dizendo assim, gente não tá entendendo bosta nenhuma. Não é igual. E a gente está lutando por isso, para que essa educação seja de base, para que realmente necessário o ensino e cotas nas universidades. Com certeza. Necessitamos dessa reparação. As pessoas não param para poder investigar na história quando foi que o primeiro negro entrou dentro de uma universidade. Se você colocar no reloginho aí da vida, você vai ver que é da idade da sua bisavó. Essa questão da linha do tempo da educação, né? Porque é muito recente mesmo. Muito né? recente. É tão recente que só foi instituído de fato a autorização na Constituição de 88. Opa! De 65 para cá houveram mudanças e tal, mas como a escola, como acesso universal integral para todas as pessoas, só foi garantido na Constituição de 88. 35 anos atrás. Você tá entendendo? Então, isso, gente, que bom que você falou disso, porque é só vocês pesquisarem também, a gente não tá aqui, tem Google, vocês vão lá, senta a bunda, mas é muito importante pensar que é muito recente. É muito recente. E por isso que precisa ser tão falado o tempo todo, em todos os ambientes, para que realmente a gente consiga caminhar para essa mudança necessária, né? Eu acho que ouvir você foi muito, muito interessante, assim, e me deixou extasiado aqui. Só pra gente completar, né? Eu acho que o ponto principal quando eu trago essa questão dos acessos e principalmente dessa questão racial mesmo, é pro lado de cá, né? A gente entender que existe um pacto que é narcísico e que é nosso, né? De pessoas brancas, que precisa ser desfeito, que precisa ser primeiro reconhecido que existe, e não é pessoas pretas que precisam dizer que ele existe. Nós precisamos entender que esse pacto existe, ele protege historicamente, e é ele que faz com que, quando a gente vê uma pessoa que está protagonizando um papel porque tem likes ou porque saiu de um programa, tudo, e a gente defende isso, é a expressão desse pacto. Então, assim, claro que todo mundo tem oportunidades, mas essas oportunidades partem de lugares historicamente muito diferentes. Então, falar isso, gente, pra gente, eu repito isso todos os episódios, a gente trata nesse podcast sempre de temas que apontam para esse lugar, que são temas sensíveis, porque isso não pode ficar depositado em quem já carrega historicamente tantos fardos. Esse papel de ensinar, ele precisa, de trazer para a consciência é nosso. Ele precisa ser subvertido, e aí é um desafio que pessoas brancas falem sobre racismo, que pessoas brancas falem sobre o racismo que elas cometem e não sobre o que outras pessoas estão sofrendo. A gente precisa, de fato, trazer isso. Que as pessoas brancas consigam reconhecer as microviolências que fazem no dia a dia. Sim, isso Esse é um recado importante, né? E é isso, gente. Comece fazendo por você. Tá? Também é isso. A gente, às vezes, gosta de pegar o tótem do racista. O racista é sempre a pessoa que saiu na mídia porque teve um ato racista, porque e aí agrediu. vai todo mundo falar só daquela pessoa. Não é assim que a gente vai curar o racismo. Não é apontando o fulano ou a ciclana que foram flagrados no seu racismo. É você reconhecendo o seu racismo historicamente. Então, Thiago,
Obrigado. Obrigado Sim. vocês pelo espaço. Eu adorei. Como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Fala de Eita. projetos, você tá em cartaz, só pra Eu gente... estou Ah, em é, cartaz quais- com The Boys and the Band, Hum. no Teatro Procópio Ferreira, todas as terças e quartas-feiras, e vai mudar esse horário porque está sendo um grande sucesso. Yeah. Graças ir. a Deus. Tá bem legal mesmo. Um teatro, um musical. Não é um musical. Não é um musical. Quase que eu falei, não é um musical. É o hábito. Com um tema fundamentalmente gay. Né? Então ali a gente estamos discutindo várias pautas ali. O meu Instagram é Thiago sem H, Thiago Barbosa Oficial. O meu Twitter é o Thiago do Brasil e o meu canal no YouTube é Thiago Barbosa, também sem H. Sigam, pessoal, essa voz, ela entra na sua cabeça e não sai. Eita. É um, Essa assim, história. é um ator que, assim, já pudemos assistir algumas vezes e é arrebatador. Igual ele acabou de fazer aqui Sim, com todo mundo. exatamente. Um grande conteúdo. Você, como a gente te acha? Vocês sabem que me encontrar no Instagram, @dr Thiago Cunha Dermato. Eu estou no @psique nas redes e o podcast vocês encontram no @de fora pra dentro podcast. Sigam o canal no YouTube, ativa o sininho e a gente se vê daqui 15 dias. Obrigado, pessoal! Beijos.